Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe para falar sobre HIV e AIDS aqui em Mato Grosso a representante da Rede Nacional das Pessoas Vivendo com HIV e AIDS e do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas Vivendo com HIV e AIDS, a Francisca Batista de Souza, e o presidente do Fórum Estadual de ONGs de AIDS, o Lucas Patrick Machado. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse debate aqui no Papo com ela. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Francisca, a gente acabou de assistir a reportagem falando um pouquinho, explicando o que é a AIDS, o que é o HIV, os avanços que a gente já teve. E a doutora Zamara, que é infectologista, termina a reportagem dizendo assim, que o preconceito ainda existe, por mais que os tratamentos tenham avançado. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente. A sociedade, ela ainda discrimina quem tem HIV e AIDS? Sim, discrimina e muito, não é pouco. A discriminação, as pessoas acham que está pouco, mas ainda não está pouco, está muito. Ela existe em cima das pessoas que trabalham, né, no campo de trabalho, existe no lar, entre famílias, as próprias pessoas da família discrimina a gente, por exemplo, por não conhecer. Eu não tenho mais esse problema, porque minha família 100% sabe, a nível nacional e internacional, acredito que as pessoas já me conhecem, né? Então, preconceito eu já não vejo desse lado, mas as pessoas sofrem sim, e muito. E, Lucas, quando a gente pensa nisso, né, o que você considera ser a raiz desse preconceito? Ainda é a falta de conhecimento das pessoas sobre como contrai o vírus da AIDS? Ainda é um temor e por isso gera esse preconceito? A gente pode colocar que o preconceito ele é muito enraizado na década de 80, né? Que foi feita toda aquela propaganda de terror envolvendo HIV e AIDS, né? Então, muito do que a gente vive hoje ainda é perpassado por aquilo, né? Tanto é que a gente pode ver que as próprias propagandas, né, falando sobre HIV e AIDS, ela tem muito isso ainda de causar o medo nas pessoas. Então, muito é disso. Mas nós temos também o lado de que as pessoas, elas não conhecem, né? Ou se conhecem da forma errada, não buscam de fato as informações necessárias para saber se é aquilo, se não é, como pega, como deixa de pegar, como trata, né? Então eu acho que varia muito entre essas duas fases, por assim dizer. Francisca, como foi para você descobrir que era portadora do vírus? Foi quando o meu parceiro morreu. Por uma queda de uma escada, ele quebrou 2 rótulas da coluna e ele foi internado. E naquela época, né, há 17 anos atrás, não se exigia tanto o exame, né, para HIV. Né, o teste não existia, o teste, essas coisas. E quando ele veio a óbito, aí me caiu a ficha. Eu falei, não existia remédio, não existiu nada, então eu tenho que ver o porquê eu vou fazer o teste, né? Que não existia teste rápido na época, né? Aí fui fazer, aí deu positivo, né? 40 dias de espera. Foi bastante difícil, porque eu acredito que se na época ele tivesse feito o exame e tivesse descoberto, como nós temos os medicamentos hoje, né? Talvez ele não teria morrido. E no momento que nós vivemos hoje, a pessoa não vive pensando que vai morrer de HIV. A pessoa que é aderido 100%, ele nunca vai morrer de HIV. Ele vai conviver pro resto da vida com o vírus do HIV. Mas a AIDS em si não mata, desde que você seja 100% aderido. Não, quando a gente controla o vírus, a AIDS não se manifesta, né? Não se manifesta. Não se manifesta. Desde que você controla o vírus. E o que é controlar o vírus? É você ser aderido 100% aos seus medicamentos. É para você ter o seu CD4, CD8, ter sua carga viral indetectável, você ir ao médico
duas vezes o ano, obrigatório, que o Ministério da Saúde diz. Se você não for, automaticamente o Ministério da Saúde ele corta o seu medicamento. Você não tem acesso mais. Por quê? Para ver se realmente você está na adesão com o seu tratamento. E como foi se aceitar com o vírus, Francisca? Foi difícil. Não foi fácil. Na hora que você sabe da notícia, o mundo abre uma valeta, você cai lá dentro. Mas aí, em cima disso daí, por nós termos dentro do nosso serviço SAI ótimos profissionais, e eu trago aqui para dizer o nome do Casão. O Casão foi o meu pai, que a Linei, minha mãe, que vieram de lá e me resgataram e falaram, não é disso que você vai morrer, porque aí vem a depressão, aí a pessoa acha que tem que morrer porque vai morrer porque pegou esse trem, né? Esse HIV, já para mim, já ia morrer, né? Aí, quem me resgatou foram os profissionais do SAI, que nós temos uma equipe maravilhosa. E para você, Lucas, como que foi esse processo? Bom, eu descobri, eu morava em Castres na época, né? Eu tive que fazer uma cirurgia e esperando para receber alta, o médico veio falar comigo, falar, olha, infelizmente nós fizemos o teste e deu HIV positivo, né? A primeira coisa que eu perguntei foi, tá, e agora? Eu morro? Né? Porque é a fala geral, né, pra gente, porque é muito isso. É o conceito que se tem, né? É o conceito que se tem. Pegou, morreu. Infelizmente é um conceito que se tem. Ele falou, não, agora você vive. E isso ficou na minha cabeça, só que assim, eu mesmo tinha muito preconceito, porque eu não conhecia, não tinha conhecimento de nada, né? Com o tempo eu fui conhecendo pessoas, a equipe de Castres na época que eu tratava, né, que infelizmente alguns saíram, foram retirados do local, infelizmente. Eles me ajudaram muito, eu conheci pessoas da rede jovem, na qual eu ainda faço parte, e foram cruciais para minha autodescoberta quanto HIV positivo, para minha descoberta quanto militante da causa do HIV/AIDS, né? E hoje, 6 anos depois, a gente está aí. Você tinha quantos anos quando descobriu? Tô com 26, tinha 20. 20. Como ficou, nesse processo, o relacionar-se com as outras pessoas? Olha, no começo, eu namorava na época, né? Então, a gente fica, meu Deus, eu devo ter transmitido, devo ter matado a outra pessoa, né? Porque a gente tem um fica, sentimento de culpa, né? Sim, porque apesar de não saber o que tinha, né? Se tinha ou se não tinha, a gente fica, eu não me cuidei, nossa. E não foi nesse caso, no meu caso foi uma transmissão proposital. Né? A pessoa em si, ela transmitiu propositalmente o HIV para mim. Ela tinha consciência de que era portadora e fez questão de passar. Isso um dia antes do meu aniversário. Então foi algo muito pesado. Então não foi questão de não me cuidar, porque teve uso do preservativo e tudo, sabe? E com o tempo eu fui percebendo, né, que eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso manter contato com as pessoas, eu posso vivenciar relações de prazer com outras pessoas ainda, porque isso não me impede de ser eu, isso não me impede de ser a pessoa que eu sou, isso não me impede de ter contato com as outras pessoas, desde que eu me cuide. Francisca, o Lucas traz pra gente uma realidade que os profissionais têm dito que é cada vez mais frequente, que são pessoas jovens descobrindo HIV, né? A gente teve informações de que de 13 a 23 anos tem aumentado muito o número de pessoas infectadas. Sim. O que está acontecendo com a juventude? A juventude, eu acredito que por ela ver, falar assim, não, a AIDS não mata mais, então tem remédio, então não vamos nos prevenir. Isso é um lado que a gente pensa e vê por esse lado, né? Não se previne, né? E por a gente não ver também as propagandas e como a gente tinha antes, nos anos 80, por exemplo, acabou agora 5 anos atrás, há 6 anos atrás, nós tínhamos nas escolas, nós tínhamos na televisão, nós tínhamos a nível municipal, estadual e federal. Em todas as esferas a gente tinha
divulgando tudo sobre a prevenção do HIV/AIDS, né? E hoje não se vê, foi cortado essa parte. Aí os adolescentes, aí vê as pessoas de falar em tom altos, dizer AIDS não mata mais, porque tem remédio. Então, não sabendo eles que a pessoa que vive com HIV/AIDS não é uma pessoa que tem aquela vida saudável, que os medicamentos, eles trazem danos materiais, danos para nossa matéria, para o nosso a lipodistrofia, o nosso tem efeito colateral, né? Muito. No contexto geral, desde o do psicológico seu ao dedão do pé, você sofre por você tomar esses medicamentos. Então, se eles tivessem noção de que tomar o medicamento é uma coisa horrível, eles poderiam estar se tratando. Se houvesse um meio maior de prevenção e comunicação para os jovens. E não só medicação, né? O HIV que fica no nosso corpo Sim. também, porque ele fica em pequenos locais que o medicamento não consegue acessar, né? Então, esse vírus ele vai envelhecendo o corpo, ele vai atacando o corpo, apesar de não estar com grande quantidade, não ser a síndrome não ainda, ser né? a síndrome, mas ele está ali, quietinho, trabalhando, né? Então, isso envelhece muito a gente, isso sobrecarrega muito o corpo da gente também. Mesmo né? que a gente não tome remédio, né, Lucas? O próprio medicamento, o próprio vírus, ele detona o ser humano. Muito. Porque tem vários pacientes que ele não precisa tomar medicamento por um determinado anos, mas a São gente vê que controladores de o elite. vírus detona mesmo o ser humano. São os chamados controladores de elite. Lucas, a Francisca falou um pouquinho aqui das reações adversas desse medicamento. Queria que você explicasse para a gente como é a administração desse medicamento. É um medicamento que você precisa tomar para o resto da vida? Em algum momento, a Francisca disse para a gente que algumas pessoas, por algum período, não precisam tomar. E quando eu tomo o medicamento, eu ainda sou capaz de transmitir o vírus para outra pessoa? Não é mais, desde que você esteja com a carga viral indetectável, né, com o seu CD4 num nível bom, que é acima de 1000 pelo menos, né, CD8 acima de 3000, então o vírus ele está numa quantidade tão pequena no seu corpo que a gente fala que ele é impossível você poder transmitir o vírus para outra pessoa. No meu caso, eu tomo 2 medicações, né, que é o dolutegravir e o atazanavir e o ritonavir. Tá certo? Isso, né? É isso mesmo. É que eu já mudei algumas vezes, então. E são 2 comprimidos, né, que eu tomo por dia, eu tomo à noite antes de dormir. Mas existe uma gama de possibilidades de comprimidos, de medicação, né? Tem o Favirenz, tem o 3 em 1, tem o ritonavir, o atazanavir como tenofovir, lamivudina, tem toda uma gama de medicações. Então vai depender muito daquela que a pessoa estiver tomando. Às vezes ela tem que tomar uma de manhã, uma tarde, uma à noite, ou às vezes ela pode tomar tipo 3 em 1, que é uma medicação só, ou de manhã ou à noite, entendeu? Então vai depender muito do contexto específico daquela pessoa. Mas é um uso contínuo. É uso contínuo, a vida inteira. Até que não se tenha uma cura, uso contínuo de medicação. Está sendo, né, trabalhado e feito testes em humanos agora para uma vacina de 6 em 6 meses. Mas são testes ainda que estão em processo de avaliação em humanos. Começou agora o processo de avaliação, então é algo a larga escala ainda, largo tempo ainda. Não é de curto prazo, né? Não é para curto prazo ainda. Francisca, como que nasce a história de luta da Francisca nesse movimento HIV/AIDS? É quando você sente a necessidade, é quando você é ajudado e você se levanta e você vê a necessidade de levantar as outras pessoas. Então, a luta começou por isso. Quando eu chegava ao SAI, eu me escondia porque eu não queria que ninguém me visse de maneira nenhuma, né? Mas aí com um determinado tempo, com os psicólogos, com os tratamentos todos, aí eu fui falando para mim mesma, não, eu não vou morrer de AIDS porque eu vou ser aderida ao meu medicamento, então se eu não vou morrer eu vou lutar.
vou lutar para as pessoas não ficarem na lama como um dia eu estive, achando que ali eu ia ser enterrada, né? Então, por isso que eu levantei essa bandeira e vou até o fim da minha vida, não vou morrer de AIDS, né? Mas essa bandeira eu levantei com muito amor e carinho e não me canso de trabalhar, de ir, de levar, de buscar, a gente trabalha pegando medicamento para quem não precisa, e as gestantes, né, que tem as crianças que precisam do leite, quando falta o leite no município, a gente está de frente para buscar, junto com os gestores pedindo, a gente está de frente para a mãe gestante não contaminar a criança, porque é um medicamento diferente para a mãe gestante, né? Ela já sai, de lado sai com uma bolsa preparadinha para ela tomar todo aquele coquetel, para que o leite seque, para que ela não amamente aquela criança, para não transmitir. Então, nós temos pouquíssimas crianças dentro do estado de Mato Grosso que são contaminadas. Por quê? Porque não tiveram o tratamento, o pré-natal 100% aderidas. Porque a criança pode nascer sem ser soropositivas. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela, falando sobre HIV e AIDS aqui em Mato Grosso.